Luz, câmeração, muito boa tarde, ou sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre ética na farmácia. Eu vou iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês e vou falar a respeito de uma frase que ela fala o seguinte: que sucesso não é uma missão impossível, mas sim o resultado de muito trabalho. E com certeza, se nós buscamos o sucesso para a nossa vida, o mais importante é o quê? Não é pensar que é impossível, e sim trabalhar, se dedicar, estudar e aproveitar as oportunidades. É isso que eu creio, que eu costumo investir na minha área profissional, é acreditar que o sucesso não vem fácil, ok? E por falar em vir fácil, sobre o que nós falamos na aula passada, não é nada fácil. A respeito da nossa imagem profissional, a nossa linguagem corporal. O que acaba acontecendo? A nossa linguagem corporal, ela fala muito por nós. Principalmente, às vezes mesmo em silêncio, a nossa fisionomia acaba fazendo o quê? Acaba falando tudo. E então, o mercado de trabalho, ele exige, desde lá, ó, na hora que você foi convocado para uma entrevista de emprego, a sua postura. Está demorando? Não tem problema. Você não está ali à disposição? Você não quer o sucesso? Você não almeja entrar no mercado de trabalho? Então, o que tem que acontecer? Dedicação. Então, ali esteja para aquele momento. Se prepare antes, que preparação, ela é tudo. E hoje, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre ética profissional. Ética? Mas o que é ética? Todos têm dúvida a respeito dessa palavra. A ética, ela é, às vezes, muito complicada de ser compreendida. Eu vou falar com vocês o seguinte. O que o vocabulário fala a respeito? Que a ética, ela é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, a ética é a reflexão sistemática sobre um comportamento moral. Nossa, parece complexo isso que eu estou falando, né? Desde lá da 8ª série, no 2º grau, o professor de filosofia nos explica, professor de antropologia, ele nos explica sobre o comportamento da ética, a ética profissional. Mas tem uma frase muito interessante que, antes de eu iniciar falando sobre a ética, eu queria que você entendesse que ética, valores que definem o quê? O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Isso é o quê? Isso é a ética. Por quê? Porque nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Então, vamos pensar assim. Primeiro, vamos tentar entender a diferença entre ética e moral. Por quê? Quando você vai entrar para o mercado de trabalho, esse local ele tem uma missão. Não importa se farmácia ou qualquer ramo que você vai entrar, essa empresa ela tem uma missão, ela tem um objetivo, entendeu? Então, lá dentro do ambiente de trabalho é a ética. Na sua casa é a moral. Como assim, professora? Para você entender o seguinte, ó. Vamos supor, se você está dentro de um local e chega um índio, lá na tribo dele, o índio ele tem uma cultura de uma vestimenta. No local que você trabalha, ou que você pretende trabalhar, você vai estar com a roupa. Assim, a gente vai entrar com cocar, vai entrar caracterizado conforme a cultura, conforme a moral, aquilo que ele aprendeu, certo? Você vai achar estranho. Agora, vamos supor, se você fosse fazer uma entrevista de emprego em uma tribo indígena, e você chegasse todo vestido, e aí? Como funciona? Como quem estaria sem ética? Ele que foi no seu local, onde você estava, com vestimentas da cultura dele, ou você que foi lá, numa entrevista, no local aonde você deveria ir de acordo com o local? Olha só
como é complexo entender isso? Moral, tanto a ética quanto a moral, lida com o que é certo ou com o que é errado. Só que para definir bem, a moral é o seu modo de agir pessoal. Um exemplo, lá na sua casa, nós temos uma cultura, na minha casa tem uma, na sua tem outra. Se você for ver sobre a cultura italiana, é outra. Enfim, cada um em sua casa tem uma cultura, correto? Tem um modo de agir. É adquirido e formado ao longo da nossa vida, correto? Agora, a ética é um modo de agir social. É um consenso vamos supor que nós aqui, ó, em nossa aula hoje, nós vamos montar nosso código de ética. Então, não pode assistir a aula de biquíni, não pode assistir a aula dormindo, não pode assistir, entendeu? Nós vamos montar o nosso código de ética. E tudo que fugir ao que está na nossa ética não é bacana. Ou seja, só que existe, a ética, ela fala de regras sociais. A moral é regras pessoais. Um exemplo, lá na casa da sua mãe, a sua mãe falou, ó, para comer tem que ser encontrado na mesa. Você vai na casa da pessoa e fala, não, pode pegar, pode comer na frente da TV. Isso é a forma que cada um é criado, é sua moral, entendeu? É guiado pela sua consciência. É individual, é de cada um. Quer ver um exemplo? Às vezes sua mãe falava, filha, pega tal coisa dentro da bolsa. Pega ali, ó. Você pegar na bolsa da sua mãe, a moral lá na sua casa, sua mãe falou para você que isso não tem problema. Só que dentro da ética profissional, dentro da empresa, dentro daquilo que se constrói num coletivo, as pessoas que estão ali não vão gostar da ideia se você abrir a bolsa dela e pegar algo. Por quê? Porque moral é aquilo que é individual, é fundamentado, é de cada um. A ética se constrói num coletivo. Ficou bem claro? Que a diferença da moral e da ética, a ética profissional é um modo de agir social, são normas e regras da empresa. Lá na sua casa, sua mãe vai e enche a geladeira de Danone. Você come um, seu irmão come 2, 3, 4, e a sua mãe não briga com ninguém, porque a filha está aí para comer. Aí lá na empresa você não compra Danone nenhum, e você inventa de pegar o Danone de alguém. Isso é muito grave, você está fugindo da ética e ainda está fugindo aquilo que o coletivo montou num consenso. Deu para entender? Então, o que a professora gostaria que vocês guardassem muito bem a respeito desse assunto? Quando você for entrar, ser contratado por uma empresa, procure saber qual que é a ética daquele local. Usa-se uniforme? Você pode com roupa livre, às vezes na sua casa você acha que é comum usar cropped legal para o final de semana. No ambiente de trabalho, não. Só se a empresa liberar. Normalmente o ambiente farmacêutico, o ambiente da área da saúde, ele vem com o uniforme da empresa ou jalecos, ok? A partir de agora acho que ficou bem clara a diferença entre a ética e a moral, né? Muito bem. Então assim, eu vou dar alguns exemplos aqui para que fique mais claro ainda. Se você suborna um guarda de trânsito quando você é pego numa blitz, se você fura fila, se você tenta tirar vantagem de outras pessoas por se achar mais esperto, ou se você recebe um troco a mais e fala, para que eu vou devolver? Ou ainda, se você para tudo dá um jeitinho, você de nada difere dos políticos, dos corruptos desse país. Por quê? Eles são reflexo seu. Porque é muito mais fácil falar que os políticos roubam, então algumas pessoas cometem algo imoral. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito fácil julgar o outro, fugir a ética. Quando você está furando fila, não importa onde seja, você também está tendo um problema na sua ética, porque não é o correto, você não gostaria que alguém entrasse na sua frente. Então é muito mais fácil falar um político errou, ele faltou a ética, mas a gente tem que ficar atento, porque tem algumas pessoas que têm uma moral que dentro dele, dentro da casa dele, dentro da educação que ele recebeu,
Ele falou, não, independente do cargo que ele exerce, da religião, ou, enfim, a profissão que ele atua, ele não vai nem tentar fazer, porque ele sabe que isso não é correto. Ele não vai nem tentar, você fala sobre político trocar a favor de voto, você acha um absurdo, mas se você estiver precisando e você ceder a isso, você está sendo tão corrupto quanto ele. Mas a professora não vai nem entrar nesse âmbito, por quê? Nós vamos falar sobre uma ética profissional, ok? Sobre uma ética que é deveres éticos profissionais, a lealdade, a responsabilidade com a sua empresa, o respeito pela sua chefia, saber entender algo chamado hierarquia, ser transparente, a integridade, enfim, isso são deveres éticos. Você não precisa gostar da sua chefe, mas no mínimo você tem que respeitar, entendeu? Então eu penso o seguinte, quem não respeita pai e mãe, não respeita a autoridade, não respeita a chefia, não está preparado para o mercado de trabalho. Primeiro lugar onde é imposto a moral para que a gente coloque a nossa ética é em casa. Então você fala, mas minha mãe está errada. Não importa. Importa que a gente tem que aprender o quê? Não é alguém pisar em você, é aprender a respeitar hierarquia, ética. Você quer subir de cargo? Respeite. Primeira coisa, a palavra-chave para a ética, ok? Então, o que é ética na farmácia? O atendente de farmácia ele deve, antes de tudo, prezar pelo respeito integral ao seu cliente. Da mesma forma, deve se tratar todos os seus colegas, chefes. Você imagina, criando um ambiente harmonioso, porque você vai passar grande parte da sua vida dentro do trabalho. E você é uma pessoa que não está nem aí em arrumar confusão. Grande parte da sua vida vai ser no meio de confusão e fazer com que a vida das pessoas se torne tumultuada. Você sabe o que vai acontecer? Você não vai parar emprego nenhum. Então você para e se posiciona e cresce pessoalmente na sua vestimenta, no seu linguajar, no seu comportamento, ou você não para em empresa nenhuma. Porque, ó, vou dar um exemplo aqui. Ética na farmácia é manter sigilo. Se tem uma língua comprida que não para dentro da boca, tem que tomar muito cuidado a respeito desse assunto. Você sabe por quê? Porque quando a gente está falando de sigilo, chega lá um cliente para comprar um medicamento e você sabe que é um retroviral, que é para HIV, aí vai você abrir a boca lá, mas você sabia que teve um vizinho lá comprando medicamento para AIDS? Cuidado! Você sabe por quê? Não foge só a ética, foge a moral, foge a tudo. Porque você gostaria de ser exposto dessa forma? Eu acredito que não. É como se fosse, eu não vou falar sobre religião, mas assim, um exemplo na igreja católica é feito um confessionário, tem um confessionário, você vai lá falar com o padre. Imagina se o padre saísse expondo tudo que você fala para ele, para todo mundo. Eu, como enfermeira e profissional da área da saúde, eu também. Eu escuto muito e vejo resultado de exames e uma série de coisas que eu não tenho direito de sair falando. Posso dar exemplo para vocês de pessoas que dentro do ônibus ficam comentando resultado de exames de outras pessoas e, por coincidência, tinha alguém conhecido dentro do ônibus. A pessoa foi e denunciou na área hospitalar e foi mandada embora por justa causa. Você fala, isso é possível, professora? Sim. Então, por isso que eu falo sobre código de ética, sobre manter sigilo. Seja uma pessoa discreta. Por quê? Como que um atendente vai trabalhar ali com várias pessoas, a pessoa chega e pede um exemplo, um teste de gravidez, mas ela não quer que a família saiba que ela está grávida. Essa pessoa trai o marido, vai lá e pergunta, você vê ela comprando preservativo? Vai fazer perguntas indiscretas? Não, em hipótese alguma. Seu cliente está ali para comprar e não para você julgar a vida dele no ambiente de trabalho, entendeu? Então, o sigilo profissional é fundamental para manter o quê? A integridade e a moral dos seus clientes. Hoje você é o atendente, o dia de amanhã você é quem? Você é o profissional. Agindo ao contrário, o que você vai fazer? Você vai desrespeitar o seu próximo. Por isso que eu falei a respeito da descrição. Aí você fala, nossa, professora, hoje você está pegando pesado nessa aula. Tô, porque tem algumas coisas assim que a professora Evelyn acha inadmissível. Por quê? Não se revela informação pessoal de ninguém. Não significa que você está concordando ou alguma coisa assim. Vou dar um exemplo claro para vocês. Medicamento para hemorroida. Algumas pessoas se sentem muito constrangidas ao comprar esse medicamento.
Aí você fica falando alto na frente de todo mundo. Só quer medicamento para hemorroida. Puxa, não é legal. As consequências de uma transmissão numa situação pessoal com cliente, ela é gravíssima. Podemos levar até a processo. E, acima de tudo, essas informações devem ser mantidas em sigilo. Quando a professora falou sobre seja discreto, a discrição pode trazer situação constrangedora. A pessoa está perguntando baixinho para você assim, aonde que está o absorvente íntimo? O absorvente íntimo, senhora, é daquele da duração, não precisa. Ou ainda, uma adolescente que vai comprar seu anticoncepcional para iniciar a atividade sexual e não quer que todo mundo esteja sabendo, aí você vai lá e fala alto. Uma senhora que já não tem libido vai na farmácia comprar o quê? Um lubrificante. Você acha isso ruim? Ou sei lá. E não pense no constrangimento da pessoa. Gel de lubrificação íntima, não importa. Para a disfunção erétil, chega o cliente e fala, eu não estou fazendo propaganda, mas eu quero um Viagra. Aí você vai falar, nossa, coitado, o negócio não acontece, mas foi, não pode. Não se faz comentários a respeito disso, ok? Bacana, até agora eu sei, a aula está sendo assim forte, realmente. Por que essa aula é importante? E eu falo que tem profissionais já formados dentro do ambiente de trabalho que deveria ouvir a respeito disso que eu estou falando. Por quê? Não se dirige um colega perguntando em voz alta. Ah, mas ela é mulher. Não importa, não se usa de preconceito. Ele é homossexual, não importa, ele é da tua conta. Lá dentro do ambiente de trabalho, o que você tem que respeitar. Lembra da palavra ética desde o começo da aula que você está falando? Sobre o respeito. E eu friso sempre em minhas aulas. Respeite, você não precisa amar nem dar flores para o seu colega de trabalho, mas no mínimo que ele merece é respeito. Ok? Outra situação muito comum. Deve-se ter o quê? Se agir de bom senso. Isso daí acho que não preciso nem repetir. Outro item sobre ética na farmácia é apenas prometa aquilo que você consiga cumprir. O que é isso? Então, vamos dar continuidade ao que eu ia dizer. Primeiro, vamos guardar lá. Quem estiver anotando, anote bacana. Seja uma pessoa o quê? Discreta. O que é ser discreto? Reservado nas palavras ou comportamento que se expressa. Ou se comportar de uma maneira reservada. Aí você vai falar assim, professora, eu tenho a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E não vai parar em lugar nenhum. Amadureça profissionalmente. Você pode ter a sua personalidade. Só que quando se fala em respeito da vida alheia, a gente tem que aprender que tudo tem a sua hora e o seu momento. Ok? Quer fofocar? A escolha é sua, a vida é sua, mas no ambiente de trabalho não. Então, quando falar em sigilo profissional, nada relacionado à doença não se fala. Medicação de disfunção sexual, camisinha, teste de gravidez, ou seja, tem uma frase até que se brinca aqui que acontece em Vegas, morre em Vegas. Eu já digo o seguinte, o que acontece na farmácia, morre na farmácia. Não leve para casa. Evite comentar. Lá em casa, fala com o marido sobre outras coisas, mas não fale sobre coisas que acontecem na farmácia. Quando eu estava falando sobre nunca prometa mais do que você pode cumprir, a professora quer dizer a respeito do quê? Vamos supor, você está lá com um cliente e esse cliente usa um medicamento. Aí você promete para ele que até o final da tarde você vai entregar. Só que você não se atentou que esse medicamento depende da vida da pessoa. A utilização de insulina, por exemplo. O cliente é diabético e a partir do momento que ele não toma, ele vai ter hiperglicemia. Ele vai se alimentar, ele vai passar mal, ele pode ser internado. Por quê? Porque você prometeu, porque você tem uma moral, que você já acostumou a fazer isso. Então, você viu como o nosso caráter, como a nossa moral interfere na ética profissional? Então, tem que tomar muito cuidado. Sua mãe nunca parou e falou assim, só cumpra aquilo que você realmente possa cumprir. Ou, às vezes, a sua mãe até te ensinou, mas você fala, isso aí é tão sem importância, dentro da área comercial não precisa sim. Eu nunca ouvi alguém se dar mal por ser obediente ou por cumprir as regras que o local onde você trabalha impõe. Ok? Desde que você não seja assediado, desde que você não se ultrapasse um limite de respeito, eu acho que você nunca vai perder por cumprir regras, tá? Então, só deixando bem claro, tem situações
em que se promete entregar, você sabe que o entregador não vai poder entregar. Outra situação, não é você, a farmácia, o local onde você trabalha, perde a credibilidade. Eu ouvia muito do meu pai na minha infância sobre tem coisas que não precisa, sabe uma expressão antiga que fala no fio do bigode? Então a sua palavra tem que ser suficiente, a tua palavra tem que andar condizente com as suas atitudes. Se você pode, diz que pode, se não pode, diz que não pode, ok? Então, guardando bem aí, seja sincero, seja verdadeiro com o seu cliente, explique a situação, e seja, se você for prometer, cumpra. Tanto isso serve para a sua vida profissional quanto pessoal. Deve alguém, passou por um problema financeiro, chama essa pessoa e fala, olha, eu vou fazer o meu melhor. Você pode ter certeza que eu vou dar prioridade a você, mas cumpra. E ainda, aprenda a separar trabalho de vida pessoal. Por quê? O WhatsApp, ele é uma ferramenta muito importante para a comunicação, tanto pessoal como profissional. Existe, assim, tudo na nossa vida. Não só o WhatsApp, Facebook e redes sociais em geral, elas são excelentes, desde que você saiba usar com moderação. Por quê? Porque dentro do ambiente de trabalho, se você não trabalha especificamente com isso, você trabalha como atendente de farmácia, o seu cliente quer a sua atenção. Ou se você realmente foi para um setor onde você atende cliente pelo WhatsApp, é uma outra situação. Brigou com o marido? Olha, das 8 às 18 horas que você tiver no seu horário de trabalho, ali você está trabalhando. Senão você vai brigar com o marido, ter problema em casa e ainda vai ficar sem emprego. Guardaram bem isso? É chato eu ter que falar isso. Isso parece coisa de mãe puxando a orelha, mas não é. E isso, para quem tem seus filhos, você pode ensinar para os seus filhos desde casa, desde a nossa moral. A ter responsabilidade profissional, ok? A aprender a separar, mas isso não é uma coisa fácil, não é? Quando você perde um ente querido, quando você está devendo, porque como eu falei, o mundo não para enquanto nós sofremos. Enquanto nós sofremos, nós pedimos a Deus sabedoria para aprender a lidar com algumas situações. Porque tem alguns casos que aí o seu cliente, ele não vai querer mais nem ser atendido por você. E ele vai chegar e vai fazer uma reclamação. Então, o balcão de farmácia é um lugar onde muitas vezes, principalmente em relação de amizade, você encontra uma amiga sua que há muito tempo você não vê. Seja o atendente da farmácia e não um amigo da sua amiga. Você quer conversar com o seu amigo, marca um horário no final de semana, qualquer coisa desse tipo. Ali não. Por isso que é inadequado intimidade com seu cliente. Fala, rainha, qual que é a ordem que a senhora manda? E aí, Penhê? Pois não, Flor. Diga lá, querida. E aí, meu amor? Não. Todos esses tratamentos que eu estou passando para você, separe o profissional. Ali você está trabalhando, você não está marcando um encontro, um point de amigos, entendeu? O atendimento, você... tem hora que você é respeitado, não por aquilo que você fala, mas é pela sua conduta profissional. Eu falo isso com a minha coordenadora. Eu posso voltar perfeitamente em todos os locais os quais eu trabalhei. Você sabe por quê? Porque eu sei. Quem sabe aquilo que planta, sabe aquilo que colhe. Entendeu? E sabe que pode voltar a hora que precisar. Porque se você não deixa espinho para onde você passa, você não corre o risco de se ferir. Entendeu? Então, esqueça, dentro do trabalho você está trabalhando. Muito bem. Há situações e problemas pessoais que devem ser resolvidos em casa, não trazidos pelo ambiente, de preferência. Não pega seu horário do almoço e expõe sua vida pessoal para o seu colega, que isso pode ser a pior coisa que você faz na sua vida. Porque no seu local de trabalho, você está para trabalhar. Agora, chega de falar a mesma coisa e eu vou ainda falar sobre a ética. Eu estou falando na página 72 sobre a ética com a decisão médico-farmacêutica. Tem alguns profissionais, vamos falar assim em alguns tópicos, correlacionados a quê? Correlacionados à prescrição médica. O médico vai lá, usa aquela letrinha abençoada, para não falar outra palavra, e você pega o seu cliente, aí você faz aquele comentário. Tem que ser o doutor fulano, né? Sempre a mesma coisa. Ou então, cliente, você faz parte do programa Farmácia Popular. Então, o seu cliente colocou
esse zero aqui, eu não posso aceitar. Pode dar uma dupla interpretação, porque esse medicamento é de 25, ele colocou 50, enfim, começa a constranger o seu cliente. O seu médico fez. Tem a forma de você passar isso para o seu cliente, de uma forma toda educada. Quando você for contratado na farmácia, converse com a sua chefia, pode o diálogo, sentou, falou, você pode me orientar? Quando acontecer essa situação assim, qual é a conduta, qual que é o POP, qual que é o procedimento operacional padrão que eu devo fazer para que isso não aconteça novamente? Eu tenho certeza que a sua chefia vai ter o maior prazer de parar, sentar e te explicar a respeito desse assunto, ok? Então, há situações que você não precisa concordar, você tem que fazer o quê? Respeitar. Ali, você é o atendente, você não é o médico para você interferir em conduta médica. Ali, você é o atendente, você não é o farmacêutico. Mesmo se você for o farmacêutico, você tem que respeitar a conduta de um outro profissional. Porque o cliente não está fazendo uma consulta com você. O cliente foi no médico, o médico prescreveu, e ele apenas quer comprar um medicamento. Salvo exceções, se não for legível a letra. Realmente não ter condições de você vender aquele medicamento, mas antes ainda de você tomar essa conduta, de negar isso para o cliente, você chama o farmacêutico e mostra para ele e peça um auxílio. O que você deve fazer no caso não dá para ler, não tem como fazer. Então, caso o atendente questione na frente do cliente, caso ali o teu cliente comece um questionamento, o que você tem que fazer é que você vai deixar ele inseguro. Ele vai começar a olhar para aquela receita, ele vai olhar para você, ele vai olhar para a receita, vai olhar para você, ele vai entrar em dúvida. E realmente ele vai ser na farmácia e não vai comprar na sua. A próxima, o atendente passar total segurança, pronto, você já perdeu o cliente. Ok? Então, assim, ó, muitas vezes o cliente não vai ter condição, ele não vai saber te explicar. E principalmente, não vai ter como ele tirar dúvida. Você está lá para tirar a dúvida dele. Por isso, profissionais não podem faltar ética, ficar falando mal um do outro. Você pode até pensar, no fundo, você pode, menina, mas falar não. Filtra, ok? Então, o ambiente de farmácia é evitar o zelo pelos valores morais. Ou seja, aí você começa a falar alto, o cliente está ouvindo, e de repente esse cliente começa a gravar, é amigo daquele médico, e chega a ter essa gravação de você expondo o personalismo dele. Então, é indispensável que o atendente tenha o quê? Uma percepção de tanto da ética quanto da moral. Se você é uma pessoa que costuma ser muito crítico, você tem que cuidar, o quê? Com esse excesso de crítica que você faz a respeito dos outros. E principalmente, se o objetivo do trabalho numa farmácia é o quê? É repassar, é vender medicamentos, perfumarias, cosméticos. Esse cliente, às vezes, ele ia lá, ele não ia só comprar um medicamento. Ele iria comprar muito mais coisas. Você poderia oferecer serviços para ele. Por exemplo, tem farmácias que aplicam atenção farmacêutica, você poderia oferecer a aferição da pressão arterial, teste de glicemia. Então, ali com a sua crítica, você acabou simplesmente com qualquer possibilidade da sequência desse tratamento desse cliente, entendeu? Então, vale repensar. Você pode até pensar, mas tem que filtrar aquilo que vai sair da sua boca. Então, olha só. Então, guarde bem. Etiqueta é a ética cotidiana. O que é isso? Gentileza, educação, respeito. Seguir normas de etiqueta significa primordialmente considerar e respeitar as outras pessoas. Então, olha só o que diz a ética. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, existe uma frase, agora eu posso perguntar para você, você conseguiu entender o que é ética? Eu vou colocar para você uma frase de Oscar, o sobrenome dele é chique, sabe? É Oscar Wilde. Chamamos de ética um conjunto, se você está anotando aí, anote. Chamamos de ética um conjunto do quê? Um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Então, quando todo mundo está olhando o que você faz, chama-se o quê? Ética.
O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, o nome disso é caráter. Entendeu isso? Entendeu que eu falei sobre a moral? Então, quando todo mundo está olhando, é muito fácil ser ético. Então, o interessante é quando ninguém está olhando. Mas uma coisa que a professora Evelyn sempre fala, ainda que ninguém desse mundo esteja olhando, Deus está vendo. Os anjos do céu também. Então, vamos cuidar do nosso caráter. Se você tem deformidades no seu caráter, vamos trabalhar nisso. Vamos pedir para que Deus nos molde, para que nós sejamos pessoas firmes de caráter, pessoas agradáveis, que as pessoas gostam de estar à volta. Ok? Ainda. E agora? O que é ética para você? Você conseguiu entender? Que é um conjunto de coisas, não é apenas uma frase. Mário Sérgio Cortella, eu admiro muito o trabalho dele. Eu gosto que ele fala essa frase. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero fazer. Ele fala muito a respeito disso. Então, hoje, nós falamos um pouco de ética, de moral, de caráter. Então, a ética é um conjunto, quando todos estão olhando. Moral é aquilo que nós aprendemos lá em casa. São fundamentos familiares, são fundamentos educacionais que vêm dentro da escola. Caráter é uma junção da sua moral com a sua ética que forma o seu caráter. É aquilo que determina as suas atitudes diante do seu sigilo, da sua ética profissional. Ok? Ainda, a professora... na aula que vem, vai estar super bacana, eu vou trazer aí bastante novidade para vocês, falando o seguinte, o atendente como empreendedor. Aí eu te pergunto, como que o atendente de farmácia pode ser empreendedor, professor? Eu não sou empresário. Mas a professora não quer que você seja empresário? A professora quer te ensinar fundamentos empreendedores. Hoje você está fazendo um curso para poder almejar o cargo do atendente de farmácia. Mas se você quiser mais, ou lá dentro do seu ambiente de trabalho, como você ser empreendedor, aonde você está? Se você não souber dessa resposta, a professora te aguarda na próxima aula. Nós vamos falar sobre isso. Vou ensinar para vocês exatamente o que se deve fazer. Porque o sucesso, primeiro você pensa, idealiza, tente, faça de novo e continue fazendo quantas vezes for necessário. Porque o problema não está em cair. O problema é você ficar olhando para você caído. O sucesso, ele só vem, de repente, depois de muitas tentativas. Eu sou prova disso e posso dizer isso para vocês. Posso até compartilhar. Quando nós voltarmos no presencial, eu vou compartilhar algumas experiências que já aconteceu comigo. Então, não são de coisas que eu ouvi falar. São coisas que eu já coloquei em prática e realmente elas dão certo, tá? Vou finalizar nossa aula falando o seguinte. Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, a fé é o firme fundamento das coisas quais nós não vemos, mas nós cremos que elas são possíveis de acontecer. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, para o seu crescimento, não só profissional, como pessoal. A professora daqui a pouco vai estar colocando aí no grupo as atividades correspondente a isso, sobre a ética na farmácia, como colocar em prática, o que é a ética, para ficar bem claro que você entendeu, eu vou estar aguardando. Eu desejo a todas vocês um excelente final de semana, um grande abraço, fiquem atentos aqui à data do envio do formulário, a professora vai estar aguardando para que vocês enviem para mim até na terça-feira, ok? Próxima aula, então, estarei aguardando vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Vou interromper o compartilhamento e dizendo para vocês, sejam abençoados e não percam a oportunidade de crescimento, ok?